O monitor é o componente do computador que exibe os dados. Ele te permite visualizar informações ou resultado de comandos dados por computador, como abrir programas, verificar arquivos e pastas, entre outras coisas. Basicamente é um meio de visualização entre o usuário e o computador. Muitos monitores possuem display LCD ou LED e são finos e não ocupam muito espaço. O mouse é um componente de hardware essencial para o computador. Ele funciona como um dispositivo apontador, permitindo que você controle o cursor na tela. Principais partes de um mouse e suas funções: botão direito, localizado na parte superior direita do mouse. Esse botão abre o menu contextual quando você clica em um arquivo, texto selecionado ou página da web. Ele geralmente contém opções relacionadas ao item, como cortar, copiar, colar, selecionar tudo, desfazer, refazer, ferramentas, fonte, abrir, salvar, imprimir ou excluir. O botão esquerdo, o botão principal do mouse, é usado para selecionar coisas, textos ou ícones na tela. Depois de selecionar e clicar com o botão direito, tu pode continuar usando as opções do menu, como copiar e colar, abrir ou executar um programa, salvar um arquivo, fechar uma janela, imprimir, etc. Rodinha de rolagem, localizada entre os botões direito e esquerdo, a rodinha permite rolar para cima ou para baixo uma página, além de ampliar ou reduzir imagens e documentos. O corpo do mouse, essa é a parte que você segura na mão, geralmente feita de plástico ou metal. O corpo do mouse tem uma superfície lisa para facilitar o movimento. Alguns mouses ergonômicos são projetados para se encaixar confortavelmente na mão e reduzir a fadiga durante o uso prolongado. O teclado é um dispositivo de entrada usado para inserir caracteres e funções no sistema do computador, pressionando botões ou teclas. Ele é o principal meio pelo qual você digita texto, números e símbolos em aplicativos e documentos. O teclado possui várias teclas com funções específicas. Teclas alfanuméricas. Essas são as teclas principais do teclado e incluem letras, números e caracteres especiais. Elas permitem que você digite textos e números. Teclas de função, localizadas na parte superior do teclado. As teclas de função de F1 a F12 executam funções específicas em diferentes aplicativos. Teclas de controle. A tecla Ctrl é frequentemente usada em combinação com outras teclas para executar comandos específicos, como copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, colar, Ctrl+V. Teclas de Alt, Alternate, também são usadas em combinação com outras teclas para funções especiais, como alternar entre aplicativos abertos, tipo Alt-Tab. Tecla Windows Mac. No Windows, a tecla Windows abre o menu iniciar e acessa recursos do sistema. Nos Macs, a tecla Command desempenha funções semelhantes. Teclas de navegação, as setas direcionais movem o cursor em diferentes direções, e a tecla Home, End, Page Up, Page Down permite navegar rapidamente em documentos longos e páginas da web. O gabinete do computador, também conhecido como case, caixa, chassi, carcaça ou torre, é o compartimento que abriga a maioria dos componentes do computador. Ele não inclui monitor, teclado e mouse. Dentro do gabinete, encontramos peças como a placa-mãe, a fonte de alimentação, os discos rígidos, as placas gráficas e outros dispositivos conectados. A placa-mãe é uma peça central responsável por conectar e interligar todos os componentes do computador. Ela reúne o processador, que é a CPU, memória RAM, unidade de armazenamento como SSD ou HD e a placa de vídeo. A CPU, unidade central de processamento, é o cérebro do computador, responsável por processar instruções e executar cálculos. Alguns detalhes adicionais: componentes da CPU. A unidade de controle, que é a UC, e esse circuito gera sinais elétricos para organizar quando e como as instruções devem ser executadas. Ele coordena a comunicação entre a CPU, memória RAM e dispositivos de entrada e saída. Unidade lógica e aritmética, a ULA, executa operações lógicas, cálculos como adição e multiplicação e operações booleanas. É crucial para processar dados conforme as instruções da UC. Registradores, essa memória rápida armazena dados temporários usados pela CPU para operações lógicas e aritméticas. Velocidade de núcleos, a velocidade da CPU é medida em GHz e determina sua capacidade de processamento. CPUs com vários núcleos, como quad-core ou octa-core, podem executar tarefas simultaneamente, melhorando o desempenho. Overclock de temperatura, um overclock aumenta a velocidade da CPU, além das especificações padrão para obter mais desempenho. Temperatura ideal, manter a CPU resfriada é essencial para evitar superaquecimento. Em resumo, a CPU é o coração do computador, realizando cálculos e tornando possível tudo o que você faz. O cooler é um componente de hardware que ajuda a manter a temperatura do processador e outros componentes do computador dentro de limites seguros. Ele geralmente é composto por uma ventoinha,
que é montada em cima do processador ou em outras áreas do gabinete do computador. Imagine como um ventilador que ajuda a resfriar o PC, evitando que as peças esquentem demais. O SSD, Solid State Drive, ou unidade de estado sólido, é um componente de hardware que substitui o antigo HD, o hard disk ou disco rígido, como unidade de armazenamento de dados nos PCs. Diferentemente dos discos magnéticos dos HDs, o SSD não possui partes móveis nem agulhas magnéticas. Ele utiliza memórias flash controlador para acessar dados rapidamente, tornando seu computador mais ágil para abrir programas e executar tarefas. Imagine como um armário digital onde você guarda seus arquivos. O disco rígido, também conhecido como HD, a abreviação de Hard Disk, é o componente responsável por armazenar o sistema operacional, programas e todos os seus arquivos pessoais no computador. Funciona como a memória de longo prazo do sistema, preservando os dados mesmo quando o dispositivo é desligado. A memória RAM, acrônico para Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório, é uma peça essencial para computadores, telefones e videogames. Ela é a memória principal desses sistemas. Sua função é armazenar dados temporariamente, possibilitar a leitura e escrita veloz desses dados. A RAM envia e recebe informações do processador, permitindo que toda a máquina funcione em equilíbrio. Imagina como um bloco de notas, onde o computador anota e apaga informações rapidamente enquanto trabalha. A memória RAM, Read Only Memory, ou memória somente de leitura, é um tipo de memória de computador que armazena dados permanentes. Ela não pode ser alterada ou apagada, apenas lida. Diferentemente da RAM, que perde dados quando o computador é desligado, a ROM mantém as informações mesmo sem energia. Um exemplo comum é a BIOS do computador, que carrega configurações básicas antes de iniciar o sistema operacional. Além disso, praticamente todos os dispositivos eletrônicos, como celulares, impressores e eletrodomésticos, possuem ROM para executar funções básicas. A memória virtual é uma técnica usada pelos computadores para gerenciar a memória de forma eficiente. Ela permite que o sistema utilize mais memória do que a quantidade física disponível. Quando a memória RAM não é suficiente para armazenar todos os dados necessários, o sistema usa uma parte do disco rígido como memória virtual. Essa área no disco age como uma extensão temporária da RAM, permitindo que os programas continuem funcionando. Por exemplo, se você tem muitos aplicativos abertos e a RAM está cheia, a memória virtual entra em ação, transferindo dados entre a RAM e o disco conforme necessário. Mesmo sendo mais lenta que a RAM, a memória virtual ajuda a prevenir travamentos e permite que o computador execute várias tarefas simultaneamente. O BIOS, Basic Input Output System, é um componente fundamental do firmware do computador. Ele fornece as instruções necessárias para inicializar o sistema e configurar os componentes de hardware durante o processo de inicialização. A BIOS está integrada à placa-mãe e é armazenada em um chip de memória não volátil. Imagine como um guia de partida que ajuda o computador a ligar e preparar tudo antes de carregar o sistema operacional. A memória cache é uma parte essencial do processador em computadores e dispositivos móveis. Ela atua como memória temporária, permitindo que o processador recupere rapidamente os dados sem precisar buscar diretamente na memória principal, que é a RAM. Imagine como um atalho para informações frequentemente usadas, otimizando o desempenho dos programas. Por exemplo, quando você abre um aplicativo, o processador verifica primeiro o cache antes de acessar a RAM. O sistema operacional é um software fundamental que permite o usuário interagir com o computador e gerenciar recursos essenciais. Alguns detalhes adicionais: função do sistema operacional, gerenciamento de recursos, o sistema operacional aloca memória, processador e outros recursos dos programas em execução. Interface com o usuário fornece uma interface gráfica ou de linha de comando para que você possa interagir com o computador. Sistema de arquivos organiza e gerencia arquivos e passa nos discos rígidos. Controle de dispositivos comunica com periféricos como impressoras, teclados, mouse e etc. Tipos de sistemas operacionais: Windows, amplamente usado em PCs, macOS, o sistema operacional da Apple para Macs, e Linux, uma família de sistemas operacionais de código aberto usado em servidores, dispositivos embarcados e computadores pessoais. Inicialização e carregamento: quando você liga o computador, a BIOS carrega o sistema operacional na memória RAM. O sistema operacional inicia e configura os drivers e os componentes do hardware. Em resumo, o sistema operacional é o gerente que coordena tudo no seu PC, fazendo tudo funcionar. A placa de vídeo é essencial para jogos e tem um papel crucial no desempenho gráfico. O que é uma placa de vídeo? Também chamada de GPU, que é a unidade de processamento gráfico, a placa de vídeo é responsável por exibir imagens e vídeos na tela do seu computador. Ela melhora o desempenho e a qualidade visual, sendo crucial para jogos e softwares que exigem suporte de hardware. Importância para o desenvolvimento gráfico:
Uma placa de vídeo forte proporciona gráficos mais detalhados e fluidos. Sem elas, os jogos podem parecer menos imersivos e com menor qualidade visual. A taxa de frames determina a suavidade da jogabilidade. Uma boa placa de vídeo garante FPS mais altos, tornando os jogos melhores para jogar. Placa de vídeo integrada versus a dedicada. A integrada, alguns processadores têm placas integradas, mas eles são limitados em desempenho. Já a dedicada, as placas de vídeo dedicadas, como as da linha GTX ou Radeon, oferecem muito mais potência e recursos para jogos exigentes. Em resumo, placa de vídeo é o motor gráfico do seu PC, tornando seus jogos visualmente mais reais. Uma placa de som é um componente de computador que facilita a entrada e saída dos sinais de áudio. Ela é responsável por fornecer os componentes de áudio dos aplicativos multimídia como música, vídeo, apresentações de jogos. Basicamente, a placa de som permite que o seu computador emite sons e reproduza áudio por meio dos alto-falantes. Ela processa arquivos de áudio e garante uma reprodução de alta qualidade. Uma placa de rede é um componente essencial para a comunicação de um computador e uma rede. Ela permite que o dispositivo se conecte a outras máquinas, à internet e compartilhe dados. A placa de rede atua como intérprete entre o computador e a rede, convertendo informações em sinais elétricos ou de rádio. A fonte de alimentação do PC é um componente essencial que converte a corrente elétrica da tomada em voltagens seguras e estáveis para alimentar todos os componentes do computador. Ela garante o fornecimento constante de energia, prevenindo danos aos dispositivos conectados e assegurando o funcionamento adequado do sistema. A fonte de alimentação inclui componentes como transformador, retificador, regulador de tensão e circuito de proteção. Existem diferentes tipos, como as fontes modulares, que permitem conectar cabos conforme necessário, as fontes reais para desempenho constante e as fontes gamer ou otimizadas para jogos. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com a primeira pessoa que vier na tua mente. Aproveita e comenta o que achou e qual tema você quer ver no próximo vídeo. Dá uma olhada na descrição ou no primeiro comentário fixado, porque deixei alguns links úteis e recomendações exclusivas para você. E já que ficou até aqui, o YouTube escolheu o melhor vídeo para você assistir agora. Tá na tela para você.